Tudo bem, meus queridos amigos, meus irmãos. Realmente está se habilitando a apresentar um dos melhores produtos dessa elaboração toda aqui, desse diálogo do homem com a máquina. Eu fujo desse diálogo à beça, porque realmente eu sempre perco. Aí apresento logo a minha fragilidade. E não, o ambiente não é para mim. Mas sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Estamos furando um pouco essa tendência de feriar no mês de julho, que ainda mantemos, como tradição de nossos tempos escolares. Mas é isso aí. Estamos enfrentando hoje mais um tema que nos deixa encantados com o Evangelho de Jesus. Jesus é, para nós, o mais significativo, o mais importante referencial do planeta Terra. O mais importante referencial. Quando nós percebemos que uma grande parte daqueles que hoje estão encarnados na Terra provavelmente não poderão voltar a encarnar neste planeta, a menos que ajustem realmente a sua afinidade, a sua forma de ver, de sentir, de agir, em um tipo de procedimento que o identifique melhor com esse referencial por excelência do planeta Terra, que se chama Jesus. Realmente ele terá de si, vamos dizer, de entender que o lugar dele será outro. E esta me parece uma perda irreparável para todos nós. Vocês ouvem falar em tradição, como é que diz? Transição planetária? Já ouviram falar? Há duas obras importantes com a psicografia de Divaldo Franco, que tem esse título e devem ser realmente manuseadas, consultadas por todo o espírita. Então, esta ameaça que pesa sobre as pessoas que teimam em se manterem fora desse, dessa relação com este referencial por excelência do planeta, realmente é alguma coisa que nos deixa, a nós espíritas, com o cuidado de aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo e nos candidatarmos realmente a ocupar um lugar qualquer neste planeta que nos permita manter esse referencial importante. Hoje estamos cuidando de mais uma bem-aventurança. O Evangelho é, para nós espíritas, um terreno que nos deixa assim muito à vontade, porque todas as partes do Evangelho são realmente, projetam realmente uma realidade que está fora dos parâmetros simplesmente materiais, e nós temos de cogitar da linguagem do Espírito para podermos entender melhor o que o Evangelho nos ensina. E em relação às bem-aventuranças, eu chego, inclusive, a fazer um comentário breve de duas obras espíritas que devem ser manuseadas por quem deseje, por quem pretenda descobrir a importância do Sermão da Montanha. Uma dessas obras é uma obra antiga, bem antiga. Foi editada pela Federação, de Rodolfo Caligares, exatamente o Sermão da Montanha. E a outra obra dessas é de um companheiro nosso, recentemente desencarnado, uma das pessoas mais brilhantes do movimento espírita do Brasil,
que foi, durante todos os últimos anos de sua vida, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, André Peixinho, que tem uma obra maravilhosa. Ele era médico, era filósofo, era filólogo, quer dizer, uma mente do ponto de vista acadêmico privilegiada e que encanta realmente a sua visão, que aí ele revela um aspecto poético do Sermão da Montanha, numa obra admirável, recente, muito bonita, boa de se dar de presente de Natal. Podem fazer essa pesquisa. É André Peixinho, o nome dele. Não é Peixotinho, mas é Peixinho. E a obra é O Sermão da Montanha. Sorte que é uma indicação que eles façam, já que nós escolhemos este mês para realmente nos demorarmos nessa parte brilhante do Evangelho de Jesus. Hoje teremos o nosso Edmundo aqui para trazer a sua experiência e a sua aplicação no estudo da doutrina, exatamente em favor do nosso conhecimento sobre o Sermão da Montanha. Ele vai nos trazer a visão de Jesus para os puros de coração. É uma linguagem que só pode ser entendida realmente do ponto de vista espiritual. Apelamos mais uma vez para a presença dos nossos amigos espirituais, a quem dirigimos o pedido de amparo, de proteção, de presença nesta reunião, através dos seus emissários de amor, de caridade, e em seu nome, em nome de Deus, declaramos iniciados os trabalhos desta reunião e passamos de logo a palavra a Edmundo. Bem, gente, boa noite. Alegria estar com vocês aqui quinta-feira, que fazia já algum tempo que a gente não estava aqui presente. E é sempre bom. Então, eu normalmente, a minha forma de conversar com vocês, com a plateia, é inserir, digamos assim, introduzir a necessidade do estudo. A gente aqui nas terças-feiras de manhã, a gente faz o estudo aprofundado da doutrina espírita, e se a gente sair daqui hoje com um bocado de dúvida, eu vou ficar feliz, porque o estudo só vem da nossa necessidade, da nossa busca de aprendizado, né? Então, dentro desse contexto, do tema que nos foi proposto, dessa bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, o nosso propósito, como eu estava mencionando ali o professor Humberto, é a gente vir contextualizando um pouco, trazendo a realidade dos conceitos espíritas, para que ao final da noite, ao final das 21 horas, a gente consiga sair daqui compreendendo conceitos do tempo, conceitos de um planejamento maior, conceito de religião, conceito de Jesus, como o professor Humberto já mencionava, este nosso governador planetário, o contexto da evolução, o contexto de saber o que somos, o contexto de entender, a gente nem combinou, professor Humberto, mas o contexto de entender a transição planetária e a gente chegar na proposta do Cristo de nos apresentar o reino dos céus. E chegando no dos céus, a gente adentra no maior código moral que a humanidade tem conhecimento, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e depois o conceito espírita, Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e por fim, a gente concluir entendendo por que os puros de coração verão a Deus. Ou seja, a gente vem da cocada de coco do coqueiro da Bahia, para poder a gente entender um contexto, para a gente não chegar aqui e dizer os puros de coração verão a Deus. Sim. E daí? O que é isso, né? Então, aquele povo naquela época ainda não entendia. E hoje, como o professor Humberto menciona, a ajuda da doutrina espírita nos fará compreender melhor
o texto de que porque os puros de coração verão a Deus. Então, vamos lá. Vamos viajar um pouquinho na doutrina espírita. O contexto espírita, o que é que significa para cada um de vocês. Antes de mais nada, eu pergunto, tem alguém aqui pela primeira vez? Tem. Olha aí, que coisa boa. Primeira vez na casa ou na doutrina espírita? As duas coisas, né? Maravilha. Eu sempre pergunto isso, gente, porque as plateias espíritas, elas são ecléticas, elas são diferentes. Tem gente que já está aqui há mais de 40 anos, tem gente que está aqui pela primeira vez, tem gente que está aqui há 50 anos. Dizer que tem gente que reencarnou como espírita, eu acho difícil, porque a doutrina espírita é de 1857. Então não sei se daria dado tempo, mas talvez. Tem gente que reencarnou como espírita, tem gente que estudou espiritismo no mundo espírita. São bem-vindas pela primeira vez. Vamos nos esforçar para trazer para vocês conceitos espíritas, para vocês entenderem o que é ser espírita, o que significa, de onde vim, o que sou, o que é que eu estou fazendo aqui. São questões filosóficas que a gente tem que procurar entender, contextualizar na sua realidade, entender o que é que isso muda na sua vida, porque não dá mais para ser do mesmo jeito. A partir do momento que você toma conhecimento de alguma coisa, não dá mais para fazer a mesma coisa, não é? Nestes dias desafiadores de transição que nós estamos vivendo hoje, como a gente compreende o nosso papel diante de mim, diante do próximo, diante do mundo de Deus? Qual é o nosso papel? Nós estamos numa doutrina consoladora. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Muitos de vocês já ouviram falar nisso, não é isso? Se a doutrina espírita é consoladora, o espírita tem que ser o quê? Consolador. Se a nossa doutrina que a gente segue é consoladora, nós também somos consoladores. Nós não somos alarmistas, nós somos consoladores. A gente está aqui para falar de Jesus, a gente está aqui para falar da doutrina dos espíritos, para acalmar a humanidade. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa proposta, não é? A gente tem necessidade de mudar alguma coisa, o que é que a gente precisa mudar? Como mudar? Tenho alguma referência na minha vida? A doutrina espírita vai nos explicando. Jesus na minha vida, o que ele significa? Não é? O que é que o Cristo de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, é para cada um de nós? Há muito tempo nós ouvimos o conceito do Deus Trino. E até hoje muita gente acredita no Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus... Olha aí como a gente sabe. Para os espíritas, o conceito de Deus Trino não é mais realidade. Porque para nós espíritas, Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa e o Espírito é outra coisa. É um conceito da gente ir aprofundando os nossos conceitos. Que eu espero que ao sair daqui hoje, a gente tenha esclarecido um pouco, vocês estejam cheios de dúvidas e vão estudar a doutrina espírita. Porque são as duas asas do crescimento e da evolução. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. É o caminho que uma coisa chama a outra. E qual é o planejamento para tudo isso, né? Então esse é um pouco do contexto espírita que a gente hoje vai tentar colocar na cabeça de vocês. Vamos lá. Primeiro, tempo. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Vocês não fiquem preocupados, não, que eu só tomei água aqui. Às vezes a gente vai dar uma devagada, vai viajar, vai viajar filosóficos, mas a doutrina espírita é isso. É questionamento. Este texto que eu estou lendo aqui sobre o tempo é do espírito de Galileu Galilei. Vocês já ouviram falar de Galileu Galilei? Esse conceito é dele, pela mediunidade do poeta das estrelas, Camille Flammarion. Capítulo 5 de uma das obras da doutrina espírita, a Gênese,
Então, Galileu Galilei, pela mediunidade de Camille Flammarion, nos diz que o tempo é a sucessão das coisas. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida dos homens. Então, Galileu Galilei vai lá para cima, joga a gente lá para cima para refletir de uma forma para entender que o tempo é eterno. Para a gente entender que o espaço é infinito. E que, na verdade, nós estamos vivendo hoje, reencarnados, uns em 2000, outros em 1960, outros em 1980, reencarnamos no berço, no tempo que nos pertence, e desencarnaremos no túmulo, mas isso é um corte do tempo, que ele é eterno. E reencarnamos no contexto de uma família, em Recife, em Pernambuco, em Brasília, em algum lugar, reencarnado na família que você tem. Então são recortes do tempo. Eu estou colocando na cabeça de vocês conceitos espíritas, recortes de tempo e de espaço. Família é um reagrupamento de almas que se reencontram no tempo. Olha o conceito. Olha o conceito da doutrina espírita. Família a tua família que você está vivendo hoje é um reencontro de almas que já viveram outras oportunidades em outras reencarnações que se reagrupam no tempo, que é o tempo que te pertence. Isso é um conceito espírita que passa que valoriza a oportunidade da família que estamos mergulhados hoje. Ok? Eu costumo não terminar os slides das palestras, mas não se preocupem não, que isso é normal. Eu vou divagando aqui nas palestras e eu não chego no fim, mas faz parte, né? É assim mesmo, né? Vamos mais. Espíritos que somos, nós somos espíritos, estamos em plena execução da lei do progresso, dentro de mais um ciclo de tempo. Estamos evoluindo. Estamos dentro de um contexto, de um planejamento maior. E estamos evoluindo. Sempre há um planejamento em curso. Quando a gente fala que a Terra está progredindo, que a gente deixa de ser mundo de expiações e provas e passa a ser mundo de regeneração, há um progresso em curso. Um progresso das leis maiores, das leis de Deus, um progresso do orbe, um progresso da humanidade, um planejamento da humanidade, o planejamento da encarnação de cada um de nós. Nada é fora de um contexto. Tudo está dentro de um contexto das leis de Deus, que regem o universo e que regem a vida isoladamente de cada um de nós. Há progresso de orbe, há progresso de humanidade, há progresso de sociedade, há progresso individual de cada um. É um contexto muito mais amplo que a gente vai compreendendo e entendendo. Recomeçamos no berço, na reencarnação, vivemos os recortes do tempo eterno e do espaço infinito, nos reencontramos e nos reagrupamos. Isso é um contexto espírita. A evolução humana sempre houve um esforço maior da espiritualidade maior para nos auxiliar à pedagogia do espírito. Se a gente for olhar a linha do tempo, eu peguei um recorte apenas de 2000 anos atrás, onde a gente se encontra com o pai Abraão, o pai da fé. 2000 anos antes de Cristo. Abraão, o pai da fé. De Abraão, Isaac, Jacó, da outra árvore genealógica, sai o nosso governador do Brasil, como é o nome dele? Ismael. É a outra árvore de Abraão. Uma árvore sai o judaísmo, da outra sai Ismael, os ismaelitas, que depois chega em Maomé. Tudo dentro de um contexto, gente. Eu não vou entrar em detalhes aqui,
porque não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer é que há um contexto de um planejamento maior. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, Alexandre Magno, Macabeus, Herodes, Jesus, doutrina espírita, Kardec, 1857 anos, onde a gente surgiu, 1857. Ou seja, sempre há um direcionamento maior de tudo que está acontecendo. Quem tiver curiosidade para entender o contexto do planejamento espiritual que está por trás da história da humanidade, leiam, para mim, uma obra notável que se chama A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Revela o ascendente espiritual de tudo que está por trás disso. Não há um acaso, há um planejamento superior, planejando a encarnação de missionários que se reencontram para cumprir tarefas. Então, de repente, meus irmãos, cada um de vocês é um missionário, dentro de um contexto menor da missão de cuidar da sua família, da missão de cuidar da sua encarnação. Eu não tenho ainda condições de tomar conta de planeta, porque tem um espírito que toma conta de planeta que a gente conhece e sabe o nome dele. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Esse espírito toma conta de planeta. Quando às vezes eu penso que sou alguma coisa, eu fico pensando, mas rapaz, Jesus toma conta de planeta. Eu não consigo tomar conta da minha vida. Não é assim? Jesus toma conta de planeta. Planeta. Tem gente que toma conta de família, tem gente que toma conta, é síndico, tem gente que toma conta de prédio. Já é uma dificuldade, né? Já tem um certo nível de evolução. Não é verdade? Jesus toma conta de planeta. Tem gente que toma conta de Câmara, de deputado, Câmara de Vereador. Tem gente que toma conta no recorte do tempo e do espaço. Jesus é um espírito que toma conta de planeta. É isso que a gente está entendendo. Então, há um contexto. Sempre houve esse esforço para que a gente evoluísse, né? Dentro desse contexto da gente evoluir, tem um conceito que é importante a gente trazer, que é o conceito de religião. Religião sempre houveram de ser, em suas origens, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual do homem. Está lembrado da história de recorte de tempo e de espaço? Nos recortes de tempo e de espaço, nós já vivemos outras oportunidades. Então, vivendo outras oportunidades, nós já fomos muita coisa. Nós não sempre reencarnamos no Brasil. O Brasil tem quantos anos, gente? 500 anos. E a história da civilização humana remonta de quantos anos? De 4.000 anos atrás, no mínimo. É o que a gente tem notícia. Porque o calendário judaico, ele conta a partir da formação do homem. Vocês sabiam disso? Curiosidades. A gente está vivendo que ano? Que ano a gente está? 2024. Qual é o ano dos judeus? 5.000 e... Disseram por aqui. O pouco é 3.760 anos a mais. Valéria, sabe por que é 3.760 anos a mais? Porque os judeus fizeram conta. E na conta que eles fizeram, Adão e Eva é ano zero. E do ano zero para Jesus, 3.760 anos. Então, 3.760 mais 2024, eles estão no ano 3.784. Então, desde 5.784. Então, desde esse tempo que a gente conta o tempo. Mas antes do judeu já tinha outras coisas. Já tinha outras civilizações que vieram de capela. Mas é outra história. Que eu vou aguçar a curiosidade de vocês para compreender isso. As raças adâmicas estão lá no caminho da luz. Os arianos, os judeus, os hebreus, e quem mais? Os egípcios. As 4 raças arianas se reencontraram com o povo que estava na Terra. Quem é que já estava na Terra? Os orientais e os africanos. Juntou essas 6 raças, misturou e está aqui o que a gente é hoje. Esse tempo todo depois. Mas isso é o corpo. O espírito, quando a gente foi criado, a gente descobre depois. A gente sabe não. Então, entendendo, gente, a viagem é esse cadinho. Sempre estiveram relativo ao adiantamento moral e intelectual da humanidade. Estes assais materializados para compreender o método fundamentos espirituais fizeram consistir a poderes religiosos no cumprimento de formas exteriores.
A concepção histórica de religião é que a crença em forças, poderes, deuses sobre-humanos, impotência perante esses poderes, desejo de salvação. Tudo que não era obra do homem, era obra de quem? De Deus. Daí a mitologia, Deus da chuva, Deus da guerra, Deus do amor. Não é isso? Então você criava o que não era obra do homem, era obra de Deus. E você atribuía a esse Deus um nome. Religião, para a doutrina espírita, o conceito de religião é formulado com base na origem etimológica da palavra do latim religare. Religar torna a unir religião como processo de religação do homem a Deus, ao divino, de onde se originou e de onde há para se retornar. E o esforço das religiões? Emmanuel brilhantemente chega e nos dá esse conceito de religião. Olha o conceito brilhante de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe quem é um mentor espiritual de Chico Xavier. É um espírito que nos ajuda muito a fazer a ponte entre religião e doutrina espírita. Ele traz o sentimento religioso para o sentimento filosófico e científico da doutrina espírita. Então, segundo Emmanuel, religião é o sentimento divino. Religião, sentimento divino, que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitos, como eles próprios, dignos de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. Aí ele arremata com isso que é de uma poesia fantástica. São como gotas de orvalho celeste, misturada com os elementos da terra em que caíram. Vê que maravilha. A religião é uma gota de orvalho celeste que cai aonde? No espaço e no tempo que a humanidade está vivendo. E em cada época, em cada local, há um sopro divino. Então a cultura local do momento se mistura à inspiração superior. Deste caldo surge o movimento religioso daquele tempo. Então, Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, foram todos mensageiros da sabedoria. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários de sua doutrina de amor. Cada um deles foi portador de uma expressão de um amai-vos uns aos outros. Todo mundo bebe na mesma fonte, mas cada um revela com a tinta da sua cultura naquele momento, naquela condição moral e evolutiva que ele tem. Se eu pedir a vocês agora, nesse momento, que façam uma redação de você deve amar o próximo. Se a gente der um papel em branco aqui, todo mundo tem uma redação de 30 linhas, né? De 20 a 30 linhas, não é isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Assim, eu me lembro ainda, mas não é isso, professor? Se a gente fizer essa redação, todo mundo não vai falar de que se deve amar o próximo? Vai ter alguma redação igual a outra? Por quê? Porque todo mundo bebeu nesta fonte, mas não expressa da maneira que lhe convém naquele determinado momento. Religião é isso. A fonte é a mesma. É o orvalho celeste. Mas se mistura com a realidade e o contexto daquilo ali e surge o presente. Não é? E aí? Está aí a linha do tempo das religiões. Hinduísmo, 2000 anos antes de Cristo. Vem lá de trás. Judaísmo, 1300 anos. Taoísmo, budismo, 600 anos antes de Cristo. O cristianismo, ano zero. Jesus, islamismo, shintoísmo, sikhismo, fé Bahá'í, doutrina espírita, 1857. Então são esforços desses missionários no tempo e no espaço, semeando a paz, o amor e o bem. Estão entendendo, gente, até aqui? Está tudo tranquilo até aqui? Então, graças a Deus, vamos em frente. Quem é Jesus nesse contexto? Quem é Jesus nesse contexto? Oi? O modelo e guia.
questão 625 de O Livro dos Espíritos. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. Jesus. Então Jesus, gente, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus é o preposto de Deus, é o representante de Deus na terra. Então estamos todos perdoados, porque há muito tempo a gente achou que Deus e Jesus era a mesma coisa. A gente está perdoado, porque a gente não compreendia, mas ele é o preposto de Deus. Os advogados aqui, quando não podem levar a empresa para representar num processo, eles levam o quê? Uma procuração, ele é o preposto, não é isso? Então quem é o preposto de Deus na terra? Jesus, porque o Espírito de Deus o animava. É o Espírito mais puro que já passou por aqui. Ok, gente? Então, Jesus, como governador planetário, ele coordenava todos esses missionários que vieram antes dele. Antes de Jesus vir para a Terra, no ano 0, Jesus mandou alguém na frente dele? João Batista, o precursor. A voz que clama no deserto. Ninguém vem só. A gente vem sempre acompanhado. Jesus, Maria, José, os apóstolos, Isabel, Zacarias, todas as personalidades do Evangelho que a gente conhece. Porque para cumprir uma missão, ele precisava do auxílio de muitos. Então está aí o contexto da tua encarnação. Para cumprir a tua missão, tu precisa do auxílio de muitos. Simão Cirineu, para ajudar a carregar. Quantas vezes nós não somos o Simão Cirineu na vida de alguém? Para carregar a cruz de alguém. Quantas vezes aparece o Simão Cirineu na nossa vida para nos ajudar a carregar a nossa cruz? Esse é o contexto da nossa jornada. É o contexto da nossa evolução. Jesus, governador planetário, conduzindo a formação desse orbe. Quanto tempo? É nada. Oxe, 2024 é nada. 4,6 bilhões de anos. Qual é a idade da Terra? A Terra tem quantos anos, gente? 4,6 bilhões de anos, segundo a ciência. Bilhão, gente, são 9 zeros, viu? Para quem faltou essa aula de matemática, bilhão são 9 zeros. 4,600 milhões de anos. Esse tempinho é que Jesus já era o quê? Gênese planetária. Primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. Vamos entrando na doutrina espírita, para a gente ir compreendendo as coisas. Emmanuel chega e diz, primeiro capítulo, a Gênese planetária. Como começou esse nosso orbe? A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual. Não dizer assim, dizem que na direção de todos os fenômenos, que sistema? O nosso sistema planetário, não é isso? Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo. Olha os conceitos espíritas aí. Olha os conceitos espíritas inseridos nessa frase. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, nosso sisteminha, 9 planetas, um Sol. O Sol é uma estrela das 400, 600 bilhões de estrelas, que está na Via Láctea, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias. Olha, que confusão. Acordaram? Entenderam? A Terra é um planeta dos 9 do nosso sistema solar. A nossa estrela é uma das 400 a 600 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. E a nossa galáxia, que a gente conhece? Em torno de 2 trilhões. Que confusão!
Vamos de trás para frente. A gente é um dos 9 planetas, de uma estrela das 400 a 600 bilhões de estrelas. De uma galáxia das 2 trilhões de galáxias, do universo que a gente conhece, que se expande e que está em crescimento. Eita! Então quer dizer que Jesus é um espírito puro e eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus, olha, os conceitos aparecendo. Jesus é o quê? Um espírito puro e eleito do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. As leis de Deus, elas existem em todas as coletividades planetárias. Você já teve notícia de que um planeta bateu com o outro, que estava tendo problema, alguma dificuldade? Não, porque existem leis. Leis de Deus que são permanentes e eternas e absolutas e perfeitas. Não é isso? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Olha a revelação aí. A gente já morreu muitas vezes na fogueira e já mandou matar. Se a gente estivesse dizendo isso, era heresia. É brincadeira aqui, viu, gente? Está sendo gravado aqui, mas não estou dizendo que matei ninguém, nem que mandei matar, nem que morri. Eu estou apenas presumindo. Porque nós somos antepassados de quem? De nós mesmos. Nós vivemos na Idade Média e na Antiguidade. Na Idade Média e na Antiguidade, quando você não era favorável às leis de Deus, o que é que era? Você era chamado de quê? Herege. E qual era a condenação do herege? Vai para a fogueira. Se o cara estivesse dizendo isso em 1500, 1400, na Espanha... Por isso que a doutrina espírita só veio em 1857. Porque não tinha condições de compreender. Porque Jesus, com Nicodemos, tentou dizer a ele: olhe, é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos, que era um doutor da lei, disse: como é que pode um homem velho entrar na barriga de sua mãe? E se fosse Edmundo, aí é que dava nó cego mesmo. Edmundo sou eu, viu? Aí o que o nó era grande. Não dá para entrar um homem velho e entrar na barriga de sua mãe. Aí Jesus disse: ó, tu que é doutor da lei, não está entendendo as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu, deixa isso para lá. Jesus, o governador planetário, ele fez: deixa isso para lá, não vamos falar disso agora não, depois a gente conversa sobre isso. É um pouco isso, a revelação ela é gradual. Então Jesus é esse governador do planeta Terra que coordena esse todo. E nós somos o quê? Espíritos, viajores do tempo, que somos espírito, corpo, e vivemos no mundo. Então nós somos antepassados de nós mesmos e estamos realizando, vivendo num contexto de espaço e de tempo. A gente é antepassado de quem? De quem? De nós mesmos. Nós nos relacionamos com nós mesmos, com o mundo espiritual, com o mundo material e com o nosso passado. Então, desse conjunto, sai a essência do que nós somos hoje. Isso é a doutrina espírita nos apresentando essas realidades. Ok, gente? Vamos lá. Ó, o Peixotinho aqui materializando o espírito. Relações extrasensoriais. Estão vendo aqui, gente? Um espírito se materializando aqui. Já tiveram notícia disso? Jesus no Evangelho fez uma transfiguração no monte com Pedro e com André e com Tiago. Materializou 3 espíritos, né? 2 espíritos. Quem foram? Elias e Moisés. Aí Pedro, Tiago e André disse: mas Jesus, que maravilha. Vamos construir uma tenda para eles quando chegar lá embaixo. Aí quando ele desceu do monte, Jesus disse: aí, vocês vão ficar calados até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Quando ele ressuscitar dos mortos, vocês podem dizer alguma coisa. Porque não dava para revelar. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus ensinou a humanidade. O que é que a Páscoa cristã e católica comemora? A existência da vida, não a morte. Então, quando Jesus ressuscita da morte,
o Filho do Homem ressuscita, quer dizer o seguinte: não há morte. Então ele disse aos apóstolos: olha, Elias e João Batista estão vivos. Elias era João Batista. Elias e Moisés estão vivos, mas não vivos na carne, vivos no Espírito. Essa é a revelação que a humanidade não podia compreender. Peixotinho vem com a mediunidade sacrificial, a mediunidade missionária, com a mediunidade de efeitos físicos, para materializar espíritos, num determinado contexto, num determinado momento. Então, essa é a informação que é gradual, para a gente compreender que há espíritos, quando foi permitido por esse planejamento maior, que essa informação dessa maneira. Ok, gente? Então, nós somos espíritos reencarnados no tempo e no espaço. Quem é nosso governador planetário? Jesus. Ele que toma conta disso. Estamos em evolução. Há uma escala espiritual. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Quem é o espírito mais puro que está no nosso orbe? Jesus. E nós estamos nessa escala espírita, nascendo, morrendo, renascendo ainda e progredindo sempre, tal é a lei. E como a gente progride, os mundos também progridem. Esses mundos que a gente falou aí, um bocado de zero, trilhão para cá, trilhão para lá, são muitas moradas na casa do Pai. E cada uma dessas moradas há espíritos que os habitam. No nosso sistema solar, que a gente sabe o nome dos planetas, eram 8, né? Disseram que Plutão não é mais planeta, né? Então são 8 planetas: Saturno, Urano, Marte, Vênus, Júpiter. A Terra é o mais evoluído daqui, é? É? Digam aí. É não, é o quê? O mais atrasado, é? É quase, é o penúltimo, né? A gente está em penúltimo, é derradeiro. A gente só é mais avançado do que quem? Do que Marte. E o planeta mais evoluído que tem aqui, quem é? Júpiter. Então, nesses planetinhas da gente aqui, nessa realidade da gente, a gente é o segundo mundo mais atrasado. E somos o quê? Um mundo de expiações e provas, a caminho do mundo de regeneração. Estamos em transição planetária. Eu estou fazendo esse parêntese todinho, minha gente, para vocês entenderem o contexto de onde a gente está mergulhado. Ok? Somos mundo de expiações e provas, a caminho de mundo de regeneração. Somos uma escola que, para estarmos aqui matriculados, a gente tem que começar a prestar atenção às coisas do espírito. Então, estamos numa escala evolutiva, saindo de propósitos materiais, lá no comecinho, animalidade, e seguindo para propósitos espirituais, angelitude. Nós estamos aqui mais ou menos no meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho. Tem gente que acha que já é anjo. Parabéns para ele, né? Hein? Tem gente que acha que não consegue mais reencarnar. Mas não é porque ele não quer, não é porque ele não pode, minha gente. Tem uma coisa chamada perispírito, que é outra palestra, para a gente falar nisso. Quando eu digo que a gente está aqui fazendo dieta do espírito, está todo mundo aqui fazendo a dieta do perispírito, viu, minhas amigas? Vocês estão vindo aqui pela primeira vez, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu estou fazendo a dieta do perispírito. Porque o perispírito, quanto mais sutil ele for, maior condição ele tem de habitar mundos superiores. O perispírito, quanto mais denso ele for, mais dificuldade ele tem de evoluir. Então, um perispírito mais denso, ele habita mundos mais materializados. O espírito mais sutil, mais ligado às coisas do espírito, ele habita mundos mais elevados. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Emagrecendo o perispírito. A gente aqui nas nossas reencarnações, nas nossas provas, nas nossas dificuldades, a gente está expurgando da nossa alma as nossas mazelas. Então é por isso que um perispírito denso
não consegue encarnar um planeta que tenha a condição fluídica mais sutil. Sabe aquelas portas de banco, quando você entra, ele apita, né? Pé, 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 não é assim? É a mesma coisa um espírito desse que vai entrar no planeta, mas pé, pé, não passa. Não tem condições de passar. Porque o perispírito é mais leve, é mais sutil. Quem pode o mais, pode o menos. Mais que menos, não pode mais. Entre nós e o espírito, que somos espírito, há um elemento intermediário chamado perispírito. E esse é que vai se libertando da materialidade. Ok, gente? Então, nessa viagem, nós estamos agora entendendo o Evangelho do Cristo. Jesus, governador do planeta, há 4,6 bilhões de anos. Ok? Nesse período, a Terra passa muito tempo para poder ter condições de habitarem espíritos. Até lá era um mundo de transição. Quando teve condições de habitar espíritos, a gente evoluiu do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, para individualizar-se no mundo, no reino hominal. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso é a evolução do princípio inteligente. Isso é outra história. Quando a gente perguntar como é que o espírito se tornou espírito, ele evoluiu, passando pelos diversos reinos da natureza. Mineral, vegetal, animal, e individualizou-se no hominal. Aí você diz, então quer dizer que eu fui planta, eu fui animal? Nada disso. Não foi nada disso. O princípio inteligente que hoje forma o espírito, ele aprendeu todas as coisas das leis de Deus nos diversos reinos da natureza. Quem foi que ensinou você a respirar na barriga de sua mãe? Quem foi que ensinou o seu sistema imunológico a estar combatendo aqui o tempo todo? Isso são os mecanismos divinos que estão dentro de cada um de nós. As células inteligentes que atuam de determinada forma. Mas isso é outra história. Isso aí a gente discute depois. Mas esta evolução aconteceu e nós estamos aqui hoje. Aí Jesus, que é esse governador planetário, quando criou as condições da humanidade chegar, aí a gente vem evoluindo num determinado cronograma. Os tempos de Deus são iguais aos nossos tempos? É claro que não. Quando chegou um determinado momento, Jesus disse, vai lá, Moisés, vai lá, revela para eles a primeira lei, a primeira revelação, a lei de justiça. Aí vem Moisés, ou traz a lei de justiça, os 10 mandamentos revelados no Tabor. Não é isso? Aí depois de Moisés, a humanidade ficou sem ninguém. Não. Depois de Moisés, aí Jesus faz o seguinte, começa a mandar os profetas. Aí vieram vários. Aí quantos livros estão na Bíblia Sagrada do Velho Testamento? Vocês sabem? Vai cair no Enem. 39 livros. São 39 livros que compõem a coletânea do Velho Testamento. Os grandes profetas, os pequenos profetas, os salmos, reis, os 5 livros de Moisés, Levítico, Número, Gênesis e Deuteronômio, os 5 livros de Moisés e mais o livro dos profetas. De 1.300 anos antes de Cristo até 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Aí você diz, e parou de mandar gente de 600 para o ano 0? Não, aí veio Buda. Vieram os filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates. Ou seja, o alto sempre mandando alguém. Aí quando a humanidade foi progredindo, evoluindo, começando a entender as coisas, Jesus disse, agora eu vou. Agora quem vai sou eu. Dizem que a turma disse, vá não. Vão te crucificar, faça isso não. Mas disse, agora eu vou. Ele disse, agora eu vou porque agora começou. Agora eu pego para pá. Porque dizem que se você fosse dormir em 1.600 e acordasse em 1.700, aí o cara fazia, o que foi que houve? Não, não houve nada não. Só um reinado invadiu o outro ali, matar alguém. Nada demais. Se você for dormir hoje, 2 anos depois, acordar, o que foi que houve? Aconteceu tanta coisa. Porque a velocidade das transformações são muito maiores. Os tempos são diferentes.
Então, há 2000 anos atrás, Jesus disse, chegou a hora. É transição. Agora eu vou. Agora eu vou e vou dizer. Aí que é que Jesus chegou e disse? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Cristo de Deus, o governador planetário, está bom, sai do play. Vocês já brincaram muito, agora vamos para frente. Arrependei-vos, porque eu venho vos ensinar o reino dos céus. Começou a transição. Começou a dizer à humanidade: preste atenção nas coisas do Espírito. O que é que a humanidade fez com a mensagem do Cristo? Eu não vou discutir, não. A gente passou uns 1500 anos aí tateando, né? E não pensemos nós espíritas aqui que somos os missionários, que viemos resgatar a doutrina do Cristo. Nós jogamos pedra na cruz. Nós salgamos a Santa Ceia. Não tem nenhum bonzinho aqui, não. A começar desse que vos fala. Nós estávamos lá, nessa Idade Média aqui, jogando fora a oportunidade de servir ao Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de servir ao Cristo de novo. 2000 anos depois. Mas iniciou aqui. A trajetória do cristianismo é outra história. A Idade Média, as guerras, Maomé, uma tentativa de reunir as tribos árabes, interpretou diferenças. Lembra da história do elemento divino que se mistura com o elemento da terra? Vem de um jeito, o cabo interpreta de outro. É telefone sem fio. E para consertar, Jesus disse: tá bom, eu vou jogar a cruz do meu evangelho para as Américas. Vocês, Europa, vocês jogaram fora muita oportunidade. Tá bom de confusão, eu vou jogar para lá. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Mas isso é outra história. São tentativas de resgatar a mensagem original, que houveram também na Europa, Calvino, Lutero, a tentativa das reformas religiosas, que também houveram antes, as cruzadas, tentativas de luta de Deus, mas não era para matar, era para expurgar o que foi colocado que não devia. Não era mensagem primitiva. Aí a gente se equivocou, juntando o Estado com a igreja, e deu no que deu. Né? Então Jesus chega no ano zero e diz: arrependei-vos, tá bom, porque eu venho agora falar das coisas do reino dos céus. O povo esperava um rei de ouro, nascido num palácio, e Jesus vem falar das coisas do reino dos céus. Né? Por este registro, também citado por Marcos, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período da efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. Tratava-se de um processo que implica a evolução moral do espírito e secundado pelas conquistas do conhecimento. O progresso dos seres se desenvolve ao longo das encarnações sucessivas e durante a estadia no plano espiritual. O sucesso deste empreendimento depende da predisposição dos esforços individuais. O reino dos céus, ou reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus. Chegamos no sermão das bem-aventuranças. Ainda bem. Ainda bem que chegamos no sermão das bem-aventuranças. Jesus, esse governador planetário, veio para nos pregar o evangelho e chegamos no sermão das bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada. Os brandos e pacíficos. Que brandos e pacíficos? Os dos espíritos que têm seus perispíritos transformados pelas virtudes dos céus. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Entenderam, gente, o contexto?
esta mensagem do Cristo é puramente transformação moral do homem material no homem espiritual. Arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho vos ensinar o reino dos céus. Simples assim. E aí a gente segue a doutrina espírita quando ele diz: os puros de coração verão a Deus. Segundo a doutrina espírita, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é mais uma personificação humana. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para se crer em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. É aquela história do pobre trabalhador que, vendo a safra vitoriosa, se encontrou com o patrão e foi visitar a fazenda, e o patrão vira para ele e diz: coisa boa, a safra esse ano foi muito, muito grande, poderosa, vamos ganhar muito dinheiro. Aí o pobrezinho humilde disse: é, doutor, graças a Deus a safra foi boa. Aí o patrão disse: Deus? O senhor me diga onde é que Deus está aqui, porque graças ao seu trabalho, ao meu dinheiro, aos tratores, às sementes, que Deus coisa nenhuma, rapaz. O senhor me diga aqui onde é que Deus está. Aí o coitadinho do humilde olhou para ele assim: senhor doutor, eu não estudei não, o senhor estudou. Eu não sei onde Deus está não, agora é o senhor que estudou, me diga onde é que Deus não está. Então, onde é que pode se encontrar a presença de Deus, não é? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. A gente ainda não tem condições de compreender. Lembra do grau de evolução? A gente não tem condições de compreender. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Olha a história da dieta do perispírito. Quando o espírito não tiver obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. À medida que nele se desenvolve o centro moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. À medida que a gente clareia a nossa perspicácia, o nosso entendimento, a gente consegue alcançar melhor as coisas, não é isso? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelhem. Então, é a pureza do coração que faz com que a gente enxergue a Deus. Quando a gente está com o espírito leve, a gente compreende informações. Então, é um pouco aquela história do camarada que ia passando com seu burrinho e perdeu o burrinho na floresta e começou a procurar o burrinho na floresta e não achou, escureceu, e a única coisa que ele achou foi uma árvore. E ele subiu na árvore para dormir e ficou dormindo na árvore, lá em cima. E de uma árvore do lado de cá tinha um castelo que saiu um príncipe. Do outro lado saiu uma princesa, do outro castelo que tinha do outro. E foram namorar debaixo do pé de árvore, e ele dormindo lá em cima. Aí daqui a pouco o cara namorando com a menina fazia: meu amor, quando eu estou com você eu vejo o céu, eu vejo as estrelas, eu vejo o mar, eu vejo a lua, e o cara olhando aquela história assim: meu amigo, diga, vê se tu vê meu burro. Então é a mesma história. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a pureza, o amor dos apaixonados, dos inebriados, faz com que você saia enxergando as coisas por aí. Não é assim?
Quando a gente está amando, quando a gente está apaixonado, quando a gente está deslumbrado, a gente sai olhando, que pássaro lindo, que pureza de coração. Se a gente está preso às coisas da matéria, a gente fica denso, a gente fica pesado, a gente não enxerga beleza em nada. As coisas são lindas, os pássaros estão cantando, o mar está maravilhoso, mas a gente não enxerga. A gente baixa a cabeça e fica em si mesmado. Então, pureza de coração, segundo Emmanuel, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida. O olhar de Jesus, olhar como Jesus olhava. Para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estribaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria Madalena era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma de fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era um negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensageiro incessante de amor, ensinando aos homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu não vou nem ler essa mensagem aqui, porque o tempo chegou e nos tornamos puro de coração, evoluindo enquanto espírito, com as asas do amor e da instrução, de espíritos imperfeitos para bons espíritos, para um dia chegarmos na condição de espírito puro, passando pelas diversas moradas da casa do Pai. Não é isso? Era esse o nosso objetivo da noite. E reflitamos agora, para concluir, onde estamos vendo Deus. Não é isso, meus irmãos? Em si mesmo, Deus está presente em cada um de nós. No nosso próximo, Ele sempre está presente em todos os nossos próximos. Na nossa encarnação, no mundo em que estamos vivendo, nas coisas mais simples e singelas, nas coisas mais complexas. Deus está em tudo. Tenhamos os olhos para ver, tenhamos ouvidos para ouvir e tenhamos um coração para sentir. Estamos todos a caminho. Que Jesus nos abençoe e que sigamos com Ele. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao Senhor Jesus, esse nosso governador planetário, a tantos espíritos amigos que nos acolhem, que carregam conosco o propósito de servir na seara do Cristo. Que possamos todos receber essas vibrações de amor e luz, que todos aqui presentes recebam toda essa paz, toda essa vibração,
toda essa ternura que chega da espiritualidade maior e que nos envolve nesse salão. Que possamos definitivamente compreender o chamamento do Cristo, o chamamento do seu sermão das bem-aventuranças, que possamos compreender a necessidade de carregarmos um coração puro, de carregarmos um coração livre de ressentimentos, de mazelas, de dores, de todos os sentimentos que pesam na nossa contabilidade individual. Que o amor do Cristo nos envolva, que o amor do Cristo nos acompanha, que ilumine todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que na tua paz, sob o amor do Cristo e sob as bênçãos de todos os benfeitores e trabalhadores da casa, possamos encerrar essa reunião da noite, desejando a todos muita paz no regresso a seus lares.